Salve nação! Estou aqui para isso, galera, para trazer vídeos na vitória, na derrota. Eu sei que não dá visualizações quando o Flamengo perde, mas estou aqui para isso, né? Quem está na chuva é para se molhar. Então, infelizmente, o Flamengo levou essa cacetada ontem e a gente tem que pôr os pingos nos is, né, cara? Porque a gente não pode aceitar isso com normalidade, né? O Bragantino não ganhava de ninguém até então. Vai o Flamengo e faz uma palhaçada dessa, cara. Um papelão, né? Que o Flamengo fez ontem foi um papelão ridículo. O comportamento em campo. O Flamengo não criou nada, absolutamente nada. E escapou de uma goleada histórica aí do Bragantino. Meu Deus do céu. É desesperador o que eu vi ontem. Jesus amado. Quanto mais tempo dá para esse time treinar, pior fica, né? E isso não é de hoje, cara. Esse negócio de data FIFA já vem faz muito tempo. Tem tempo para treinar, o time volta desse jeito. Mal demais. Vamos acompanhar aqui as informações. A repercussão dessa derrota vexatória, né? Do Flamengo. O Flamengo não pode perder desse jeito, cara. Perder faz parte do jogo, mas desse jeito não, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Com um belo gol histórico da Alexia Putellas, lá então com a camisa do Barcelona. Jailson Vilas Boas e Gustavo Zupac hoje aqui conosco. Que honra pra nós, hein, Jailson? Do lado do homem. Boa tarde, Vicário, boa tarde, Zupac, bem-vindo, né? Boa tarde aos fãs de esporte. Vamos falar muito daqui, ó, atropelo do Bragantino em cima do Flamengo e também do Neymar. Decisivo e pouco inteligente, como diria minha esposa. Tudo bem, Zupac? Seja bem-vindo a esta edição do Sport Center. Tudo bem, Bruno? Um abração para você, para o Jailson, para o nosso fã de esporte. O Sport Center é uma família, não importa a hora, o importante é estar dentro. São 9 jogos e o Palmeiras já venceu 7. São 9 jogos e o Palmeiras já venceu 7. Então a gente avalia já como foi a atuação do Palmeiras ontem, líder do Campeonato Brasileiro. Ontem também rolou a grande vitória do Red Bull Bragantino em cima do Flamengo e é assim que a gente mostra então, porque é o resultado mais inesperado, isso sem dúvida, nessa rodada da competição. Não é, Jailson? Ao meu ver, sim, né? Até pela forma que foi o jogo. O Bragantino dominou completamente. Aí já o primeiro gol, o erro ali, né, do Vitão com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas deu condição pro lançamento, né? O Juninho Capixaba fez um lançamento espetacular. E o Pita, domínio foi ótimo e a finalização melhor ainda. E aí esse gol aí é um vacilo tremendo. Aí os dois próximos gols, né? Esse daí, escanteio curto, ninguém sai para tirar a batida do Gabriel, que teve ali um chute de rara felicidade, né? Mas estava sozinho na entrada da área, acertou a finalização. E o terceiro gol também, que vai acontecer no segundo tempo, o Lucas Barbosa sobe completamente sozinho, né? Tanto ele, tinha outro jogador perto dele, o Jorginho e o Vitão ficaram olhando pro alto. O Rubro Negro lembrou também daquele jogo quando o Sampaoli era ainda técnico do Flamengo, não foi, Zupac? Foi. Depois, também de uma data FIFA, o Flamengo foi goleado em Bragança. O Bragantino é um time que tem uma característica muito própria. Não esse time, o clube de uma maneira geral. É um time jovem que joga no nível de intensidade sempre muito alto. Se você não entra neste nível de intensidade, especialmente em Bragança, o Bragantino vai passar por cima. E o Flamengo entrou no ritmo mais lento. Com muita dificuldade de articular jogadas ofensivas, Paquetá de novo muito mal, o ataque não funcionou e o Bragantino tomou conta, especialmente do meio campo. Não é porque o Gabriel fez o gol não, mas ele já vinha jogando muito, ganhando muitos duelos. Matheus Fernandes também jogando muito, puxa essa arrancada aí que gera o gol anulado do Bragantino. Então 3-0, dá pra dizer que foi pouco pelo que foi o jogo. Tá aí o gol que foi um belíssimo gol do Mosqueira, mas que foi anulado porque a bola pegou na mão do Matheus Fernandes. Tem a expulsão, e é claro que a expulsão interfere no jogo, mas o Flamengo no 11 contra 11 já tinha sido pior que o Corinthians também. A expulsão do Eric, né? E ainda a substituição também do Paquetá são assuntos pra gente comentar. Agora a gente ouve os destaques do jogo de ontem. Ganhar de uma grande equipe que é o Flamengo sempre é muito especial e importante, né? Não só pelos 3 pontos, mas também para gerar confiança e para nos dar um gás extra nos próximos jogos. Pelos comentários do Gabriel, você vê como que o Flamengo ressuscita time morto, né, cara? Eles não conseguiam ganhar de ninguém. De repente, o Flamengo abre a porta das esperanças
para o time começar a ganhar e ganhar confiança. Meu pai do céu. Jogo muito abaixo e mais contra um time que joga e que se prepara para jogar só contra o Flamengo, parece. É óbvio que a gente pode perder, mas sabemos que não podemos perder do jeito que a gente perdeu. É um desrespeito ao torcedor que veio aqui a nos apoiar e o torcedor que apoia sempre. Estamos todos envergonhados porque vestir a camisola do Flamengo temos que ter outra postura e outra capacidade dentro do campo. Uma primeira parte em que não fomos capazes de jogar, tudo muito previsível, a um ritmo muito baixo. Mais uma vez, não podemos perder a cabeça porque o futebol também é jogar e muito com a cabeça. Perdendo a cabeça, um jogador a menos, deitamos quase por terra toda a nossa iniciativa para alterar os acontecimentos na segunda parte. Seja bem-vindo, Jardim, ao Flamengo. Agora sim você conhece o elenco que você tem nas mãos. O elenco que faz corpo mole em alguns jogos. Eles pegam o time, veja onde o time está na tabela. Ah, está perto da zona de rebaixamento? Então aqui não vamos correr, aqui vamos nos poupar. É esse o comportamento desses jogadores que fizeram a mesma coisa com o Felipe Luiz, com o Tite, com o Sampaoli, com todo mundo que passou pelo Flamengo. E a culpa sempre cai em cima do treinador. Felipe Luiz foi demitido pelo um começo de ano ruim por causa desse tipo de comportamento do jogador. E daí, com o jogador não acontece nada. Eles continuam lá ganhando o mesmo salário em dia. Não acontece nada com eles. O treinador perde o emprego, eles não. Leonardo Jardim, o ônus de ter um elenco estrelado, o Flamengo em jogo seguinte à data FIFA desde 2025. Então, olha só, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então, é isso, né? No ano passado foi assim também, a derrota para o Fluminense. Em 25 ainda vitórias sobre Botafogo e Juventude e já teve também derrota ali ou vitória ali em cima do Esperança. Pois é, então tem sido assim, né? O Flamengo administrando também os jogadores que desfalcam o clube nesse período de treinos por conta das seleções. Cícero Melo tá com a gente, hein, também trabalhando. Olha aí o Cicão. Ninguém larga a mão de ninguém, hein, Cícero Melo? Mesmo com esse belo dia aí no Rio de Janeiro. É verdade, Bruno, ainda estamos aqui. Um abraço para você, para o Zupac, para o Jailson e para o Fã de Esporte, principalmente o torcedor rubro-negro que não está nada satisfeito com esse início de temporada do Flamengo. Uma noite para ser esquecida pelos rubro-negros, a pior atuação talvez desse ano. O Flamengo saiu perdendo por 2-0, 2 golaços, né? O do Isidro Pita de cobertura, cobrindo o Rossi, e depois o Gabriel acertou um chute maravilhoso de fora da área. Aí, quando o Flamengo tentava uma reação no segundo tempo, quem pôs tudo a perder foi o Eric Pulgar, com 5 minutos, uma expulsão inaceitável do jeito que foi, uma agressão, acertou aí o Herrera com as 2 mãos. Foi bem expulso e aí acabou a reação do Flamengo, qualquer tentativa de reação. No final do jogo ainda o clima esquentou, agitação, troca de empurrões, e então o Flamengo sentiu muito, principalmente essa data FIFA. 3 jogadores foram poupados, 3 jogadores importantíssimos que talvez não tenham substitutos à altura do Flamengo. Arrascaeta, né, que foi substituído pelo Luiz Araújo, Varela, mais uma vez substituído pelo Emerson Royal, e o Léo Pereira entrou o Vitão. A última vitória do Red Bull Bragantino contra o Flamengo, você já citou aí, tinha sido no Campeonato Brasileiro de 2023, uma goleada 4-0 em Bragança Paulista. Com essa derrota, o Flamengo caiu aí para o 6º lugar do campeonato, 14 pontos ganhos, enquanto o Red Bull Bragantino foi para a 11ª colocação com 11 pontos ganhos, sendo que, é bom lembrar, o Flamengo tem um jogo a menos na 4ª rodada, foi adiado pela CBF, jogo contra o Mirassol em casa. O retrospecto do Leonardo Jardim, é bom a gente confirmar, foi a primeira derrota dele dirigindo o Flamengo, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates. E essa única derrota, 61,1% de aproveitamento, continua sendo um bom aproveitamento. O Red Bull Bragantino não vencia 6 jogos, eram 4 derrotas e 2 empates depois de vencer nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E os times agora voltam a campo pela 10ª rodada,
domingo, o Flamengo às 5h30 do Maracanã, no Maracanã contra o Santos. Jogo que não vai ter o Eric Pulgar, mas o Santos também não tem o Neymar. E no estádio Maião, em Mirassol, às 8 da noite, o Mirassol recebe o Red Bull Bragantino, que está tentando essa reação. Portanto, uma noite para ser esquecida. Torcedores do Flamengo estão revoltados, não entendem o que está acontecendo com esse elenco milionário do Flamengo, com tantas opções, mesmo com os desfalques. O Flamengo não pode fazer uma atuação como fez ontem lá em Bragança Paulista. Bruno. Obrigado, viu, Cícero? O sentimento é que É inaceitável, cara. É inaceitável, cara. O Flamengo fazia 2 anos que não... 2 anos? Acho que foi com o Tite ainda, cara, que o Flamengo perdeu por 3 gols de diferença, perdeu por 4-1 para o Botafogo. Depois vou buscar aqui e vamos relembrar. Com o Felipe Luiz, o Flamengo não perdeu nenhuma vez por 3-0. o rubro-negro não voltou da data FIFA. Foi mais ou menos isso, Jailson? Exatamente isso. Não, mas aí é na questão da competitividade? O Flamengo não competiu ontem. É simples. O Flamengo, basicamente, ali, o que aparentou é que nem entrou em campo. Logo no início, por exemplo, aquele lançamento, né, do Juninho Capixaba, como eu falei, pro Pita, e ali o Ayrton Lucas com o Vitão teve uma linha de impedimento ali mal feita e o centroavante adversário entra sozinho. Fora os outros 2 gols que eu já citei também. O Gabriel ficou sozinho na frente da área para fazer a finalização. O escanteio curto, bate o escanteio curto e ninguém sai. Ninguém vai no cara que tá com a bola, ninguém sai da área para marcar quem tava na entrada da área. E o escanteio lá do terceiro gol também, os 2 jogadores do Bragantino subiram sozinhos dentro da pequena área. Fora a expulsão do Pulgar. Também. Aí é brincadeira a expulsão do Pulgar também. Era nítido. Quando veio ali, teve a jogada no ao vivo, né, a câmera 1, mas também quando veio o replay, dava pra ver na cara que ele olhou pro sujeito lá, o Santana, se eu não tô enganado, e ele já foi com a intenção mesmo de dar a pancada, de agredir o adversário. E também chama a atenção, porque um dos pontos fortes do Flamengo no curto universo aí da era Jardim era a defesa, pouco vazada. Sim. E aí tomou 3 gols de uma vez. Mas porque o problema não era o sistema defensivo só, né? Quando você não compete na frente, isso acaba estourando, não tem jeito. Especialmente num jogo fora de casa. Como eu falei enquanto a gente viu os melhores momentos, me chama a atenção que pelo segundo jogo seguido o Flamengo tem dificuldade para jogar contra o Corinthians. Enquanto o jogo estava 11-11, o Flamengo agrediu, atacou muito pouco, esperou demais o Corinthians. Que depois que o Everton Araújo foi expulso, o Flamengo fez um bom jogo de organização defensiva e segurou o empate, que para ele foi bom. Mas olha só como as coisas têm se repetido. Supercopa, Carrascal. Contra o Corinthians, Everton Araújo. Ontem, o Pulgar. Na reta final da Libertadores, o Plata. O Flamengo tem que tomar cuidado, porque muitas vezes essas expulsões colocam o Flamengo para correr na subida. Às vezes dá para garantir o empate e sair com um pontinho valioso. Às vezes não dá. Já estava tomando de 2-0 ontem e ficou ainda presa mais fácil. Muita gente expulsa, colocando a estratégia do Flamengo, que já estava dando errado, num risco ainda muito maior. O Eric correu esse risco até na Libertadores. É verdade, poderia, deveria. Era o que eu ia lembrar. Ainda teve esse... Era o que eu ia lembrar. Bem lembrado. Mas bom ponto essas expulsões que tem feito o Flamengo, então, correr na subida. A gente vai agora para o Palmeiras, é isso? Muito bem, vamos lá então. Tem aqui a matéria, galera. Foi atualizada agora há pouco, né? A nível de curiosidade, o Flamengo passou a temporada 2025 inteira sem sofrer uma derrota por 3 gols ou mais de diferença. A última derrota com placar elástico como o dessa quinta-feira havia sido no dia 18 de agosto de 2024. Naquela noite, o time então comandado pelo técnico Tite foi goleado pelo Botafogo por 4-1 no Newton Santos, em jogo da 23ª rodada do Brasileirão. Ou seja, olha quanto tempo fazia que o Flamengo não tomava 3 gols, né, galera? Tá aí, cara. Meu Deus do céu, cara. É inacreditável um negócio desse, né? A gente fica se perguntando. O que aconteceu? O de sempre. O que você acha que aconteceu, cara? Por que o Flamengo tomou 3 gols ontem? Porque entrou de salto alto, com soberba, achando que iria ganhar sem jogar, sem correr. E não é assim, cara. O time do Bragantino tinha que dar uma resposta, jogando em casa. Não vencia 6 jogos. Pegando o Flamengo, depois de uma data FIFA com a barriga cheia, podemos dizer assim, né? Porque
Toda vez é a mesma coisa. O filme se repete. Flamengo, depois da data FIFA, é presa fácil. Eles vêm andando em campo, cara. E dá no que dá. Deu no que deu. 3-0 e poderia ter sido 4, 5. Porque esse time tem soberba. Entrou de salto alto. E o time do Bragantino entrou para dar vida, para correr, né? Como todo time faz contra o Flamengo. Só que o Flamengo não encara os adversários como tem que ser encarado, né? É por isso que acontece isso daí. Meu Deus do céu. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações e é isso, cara. Fazer o quê? A gente tem que aturar agora a zoação. A gente tem que aturar esse mau humor que a gente tá, né? Até o próximo jogo. Até domingo contra o Santos, né? Flamengo e Santos, domingo no Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Sem o Neymar. Ainda bem, viu? Porque senão iriam querer autógrafo do Neymar e daí poderia dar mais uma M, né? Tamo juntos. Valeu.